Bem, nesse momento estão caminhando para o encerramento as manifestações pelo Brasil, praticamente em todas as capitais do país e muitas outras cidades, contra, né, a PEC, né, da blindagem, PEC das prerrogativas, PEC da bandidagem. Eu vou passar aqui para fazer uma análise breve e prévia também, porque o saldo, o balanço geral a gente vai ver ainda depois. Mas uma coisa a gente já pode afirmar sem medo de temeridade. A culpa dessa PEC, né, é do ministro Flávio Dino, né, chamado lá, né, carinhosamente pelo ex-presidente, na época presidente, de o gordinho comunista do Maranhão. Por que a culpa é dele? Porque, embora se fale muito no ex-presidente, né, hoje presidiário, né, ele está longe de ser a prioridade das deputadas e dos deputados que votaram a urgência da PEC. Na verdade, ele está sendo, mais uma vez, né, usado apenas como um produto, né, de divulgação, né, para poder justificar, né, ali a atitude dessas deputadas, desses deputados. Eles não querem, né, se expor, não querem falar diretamente, né, que a preocupação maior deles nesse momento não é com a anistia do pessoal de 8 de janeiro, não com a absolvição do ex-presidente. Na verdade, eles têm duas preocupações. A primeira, né, é a eleição de 2026, é assegurar, né, o eleitorado, é assegurar os seus mandatos. E a segunda e mais urgente, né, é exatamente impedir, não, as investigações que eles dizem que são investigações futuras. Na verdade, não são investigações futuras. Eles estão extremamente desesperados com as investigações das emendas parlamentares, né? Eles estão desesperados com a investigação, com as investigações que virão a partir das revelações das CPIs, né? Os indiciamentos da CPI, já feitos na CPI da Covid, e os indiciamentos que virão, né, da CPI do INSS. Imagine que tem já até denúncias de ONG, né, que comprou avião de deputado. Né? O deputado fez a emenda para a ONG e a ONG comprou o avião do deputado. Então isso é apenas uma das muitas dezenas e talvez centenas de denúncias que nós vamos ter. Então, na verdade, esse desespero todo, né, dos deputados, das deputadas, em relação a essa PEC, que é praticamente para neutralizar, né, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, porque o papel do Poder Judiciário é julgar, né, é processar, é julgar. A partir do momento que, para fazer isso, o Poder Judiciário precisa de uma autorização expressa de quem, até hilário, né? De quem vai ser processado, investigado e tal, que no caso são deputados e deputados suspeitos. Então o Poder Judiciário perde a sua prerrogativa, ele deixa de ser necessário, porque o próprio Poder Legislativo, né, passa a ser o juiz da questão, podemos dizer assim, pelo menos o juiz original, o juiz inicial, aquele que dá origem, né, ao processo. Né? Então, essa é a questão mais urgente. Mas aí eu gostaria de fazer dois destaques. Um deles é porque eles reconhecem, né, que há o crime em relação à outra PEC, a da anistia. Agora eles reconhecem, né, que houve golpe, etc e tal, né, houve tentativa de golpe, né, e
que houve, portanto, crime. Tanto que eles querem anistia. Agora, imaginemos que todas as vezes, já falam agora em PEC da dosimetria, né, para diminuir as penas. Imagine que todas as vezes que o Supremo condenar, né, criminosos por crimes hediondos, né, alguém vai lá e diz, não, o Supremo tem que rever isso aí porque os criminosos, os condenados, as condenadas não estão satisfeitos. Então, nunca terá fim isso. Todas as vezes que condenar algum criminoso, alguma criminosa, ele vai abrir um precedente para isso. Todas as vezes reformular. Então, nunca vai se poder ter um fim. Nunca se vai parar de reformular a legislação, porque o Supremo vai continuar condenando outras e outros criminosos, se não por crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas por outros crimes violentos no país. Imagina que cada vez que o Poder Judiciário condenar alguém, terá que fazer essa revisão de dosimetria através de lei feita pelo Congresso. Isso não vai ter fim nunca. Outra questão é que isso mostra o desprezo que essas pessoas têm pela democracia. Ou seja, elas estão falando de penas altas, por quê? Porque destruir a democracia ou tentar destruir a democracia através de atos violentos, né? Veja, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de destruição do sistema democrático. Como é que essas penas podem ser consideradas exageradas? Não é qualquer crime. Então, assim, isso mostra que essas pessoas não valorizam, né, a democracia. E, por último, é importante observar o papel da imprensa. A imprensa no Brasil criou essa questão do termo bolsonarismo, quando poderia desde o início dizer que se tratava, né, de uma onda neonazifascista. Não, eles preferiram inventar o termo bolsonarista. Inventaram também a questão da polarização, né? Como eu já falei aqui, os Estados Unidos têm 250 anos de independência, e desde que se tornou independente lá tem 2 partidos, né? E ninguém reclama de polarização. Quer dizer, tem muitos partidos, mas só 2 que governam, né? Então o problema não é esse. Isso é uma falsa polêmica que criaram. A outra questão é a história da tal pacificação, né? Mas onde que está havendo guerra? O que está havendo é que pessoas cometeram crimes, né? E o judiciário processou e condenou, julgou e condenou essas pessoas. Onde que está a necessidade de pacificar? Pacificar o quê? Conversar. Tem gente por aí sugerindo, como o ex-presidente Temer, que reúna todo mundo, que o STF reúna com as condenadas, com os condenados, com os criminosos, para poder fazer, sei lá, um acordo, aquilo que os criminosos, que as criminosas querem. Já se viu isso. Então, se todas as vezes que o Supremo julgar uma organização criminosa, condenar uma organização criminosa, houver esse discurso que o país está em guerra, que precisa ser pacificado, eu entendo que a pacificação que tem que ser feita é essa. Quem agiu com violência, ser investigado, condenado, punido. Não existe outra forma de pacificar. Porque senão todas as quadrilhas, todas as organizações criminosas vão se sentir no direito de, quando receber uma condenação, entrar com o argumento de que precisa a pacificação. Quem é que está insatisfeito? Está insatisfeito quem é contra a lei, quem é a favor dos criminosos, né? E quem quer que o país seja governado por esses criminosos, por essas organizações criminosas. Então eu entendo que a forma de pacificar é isso que o STF está fazendo. E por último, né, mais uma da imprensa, né? O ato ainda nem terminou, né? E a imprensa, grande parte da imprensa já está falando que é um ato das esquerdas, que as esquerdas foram às ruas, que a esquerda foi à rua, né? Que o ato da esquerda em todo o Brasil contra a PEC. Veja, isso já é uma forma, né, de distorcer uma informação importante. Isso não é uma manifestação da esquerda, é uma manifestação dos democratas e das democratas. Não é uma questão de ser esquerda ou direita, é uma questão de ser a favor da democracia ou contra a democracia.
vamos acompanhar, né, o desenrolar, né, os efeitos dessas manifestações, né, e qual será a próxima estratégia agora dos deputados, das deputadas desdemocratas, daqueles que nitidamente, né, da forma mais despudorada possível, né, se colocaram publicamente, né, diretamente contrários ao Estado democrático de direito. Sigamos.